Paz e graça, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com muita alegria que venho até você neste momento, trazendo esta linda mensagem inspirada pelo Espírito Santo e que foi pregada pelo pastor Smith Wigglesworth. Esta mensagem o Senhor me deu o privilégio de traduzir para você e compartilhar aqui com você no canal Adailton de Jesus. Portanto, eu já te peço que você curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. Desta forma, você estará fazendo com que a palavra de Deus, a palavra da fé, a mensagem transformadora possa chegar a outras vidas e abençoar mais pessoas. Quero informar que eu sempre leio todos os comentários que as pessoas deixam nos vídeos, mas no momento, por falta de tempo, porque preciso estar produzindo os vídeos para a vossa edificação espiritual, é que muitas vezes eu não respondo, mas eu sempre curto cada comentário, sempre leio e sempre anoto o nome das cidades que as pessoas colocam nos comentários dos vídeos e sempre oramos sobre estas cidades e por estas pessoas também. Amém? Então vamos neste momento, portanto, a palavra de Deus, a mensagem pregada pelo pastor Smith Wigglesworth. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Nos dias em que o número dos discípulos começou a se multiplicar, desenvolveu-se uma situação que levou os 12 a tomarem a decisão definitiva de não se ocupar com servir às mesas, mas de se entregar continuamente à oração e ao ministério da palavra. Como é importante para todos os ministros de Deus estarem continuamente em oração e se alimentando constantemente das Escrituras da verdade. Muitas vezes ofereço uma recompensa a qualquer pessoa que possa me encontrar em qualquer lugar sem minha Bíblia ou meu Novo Testamento. Nenhum de vocês pode ser forte em Deus a menos que esteja diligente e constantemente ouvindo o que Deus tem a dizer a você por meio de sua palavra. Você não pode conhecer o poder de Deus e a natureza de Deus a menos que participe de sua palavra inspirada. Você precisa ler bastante a palavra de Deus e orar ao Senhor para conhecer mais e melhor o Deus Todo-Poderoso. Leia de manhã e à noite e em todas as oportunidades que tiver. Depois de cada refeição, em vez de se entregar a conversas fúteis ao redor da mesa, leia um capítulo da palavra de Deus e depois faça um período de oração. Eu me esforço para fazer isso, não importa onde ou com quem eu esteja hospedado. O salmista disse que havia escondido a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. E você descobrirá que quanto mais da palavra de Deus você esconder em seu coração, mais fácil será viver uma vida santa. Ele também testificou que a liderança da palavra de Deus o vivificou. E ao receber a palavra de Deus em seu ser, todo o seu ser físico será vivificado e você se tornará forte. Ao receber a palavra com mansidão, você encontrará a fé crescendo dentro de si. E você terá vida por meio da palavra. Os 12 disseram aos demais que procurassem 7 homens para cuidar do negócio final das coisas. Eles deveriam ser homens de reputação, honestos e cheios do Espírito Santo. Esses eram apenas homens comuns que foram escolhidos, mas foram cheios do Espírito Santo. E esse enchimento sempre eleva o homem a um plano acima do comum. Não é preciso ser culto ou erudito para ocupar uma posição na Igreja de Deus. O que Deus requer é uma vida santa, consagrada e submissa. E Ele pode transformar essa pessoa em uma chama de fogo, uma pessoa batizada com o Espírito Santo e com fogo. A multidão escolheu 7 homens para servir às mesas. Eles foram sem dúvida fiéis em suas tarefas designadas, mas vemos que Deus logo teve uma escolha melhor para 2 deles. Filipe estava tão cheio do Espírito Santo que ele poderia ter um avivamento onde quer que Deus o colocasse. O homem o escolheu para servir às mesas, mas Deus o escolheu para ganhar almas. Oh, se eu pudesse apenas incitá-lo a ver que, como você é fiel no desempenho do mais humilde ofício, Deus pode enchê-lo com seu espírito e torná-lo um vaso escolhido para si mesmo e promovê-lo a um lugar de ministério poderoso na salvação de almas e na cura dos enfermos.
Não há nada impossível para um homem cheio do Espírito Santo. Está além de toda a compreensão humana. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, Deus trabalhará maravilhosamente onde quer que você vá. Quando você estiver cheio do Espírito, você conhecerá a voz de Deus. Eu quero te dar uma ilustração disso. Quando eu estava indo para a Austrália recentemente, nosso barco parou em Aden e em Bobaim. Em primeiro lugar, as pessoas contornavam o navio vendendo suas mercadorias, lindos tapetes e todo tipo de coisas orientais. Havia um homem vendendo algumas penas de avestruz. Enquanto eu estava olhando para a lateral do navio, observando o comércio, um cavalheiro me disse: "Você poderia compartilhar comigo na compra desse monte de penas?" O que eu queria com penas? Para que eu precisaria de penas? Eu não tinha uso para essas coisas e também não havia espaço para elas. Mas o cavalheiro me perguntou novamente: "Você vai compartilhar comigo na compra desse grupo de penas?" O Espírito de Deus me disse: "Faça isso." As penas foram vendidas a nós por 3 libras, e o cavalheiro disse: "Não tenho dinheiro comigo, mas se você pagar ao homem por elas, enviarei o dinheiro para você pelo comissário." Paguei pelas penas e dei ao cavalheiro a sua parte. Ele estava viajando na primeira classe e eu viajando na segunda classe. Eu disse a ele: "Não, por favor, não dê esse dinheiro ao comissário. Quero que você me traga pessoalmente para minha cabine." Eu disse ao Senhor: "E essas penas?" Ele me mostrou que tinha um propósito ao comprá-las. Por volta das 10 horas, o cavalheiro veio à minha cabine e disse: "Trouxe o dinheiro." Eu disse a ele: "Não é o seu dinheiro que eu quero, é a sua alma que eu procuro para Deus." Ali ele abriu todo o projeto de sua vida, falou sobre sua vida, sobre os seus problemas, sobre suas preocupações e começou a buscar a Deus. E naquela manhã ele chorou até a salvação de Deus. Naquela manhã ele recebeu a Cristo como seu Salvador. Naquela manhã aquela pessoa foi transformada. Naquela manhã aconteceu um milagre naquela cabine, o milagre da salvação. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você quando você está cheio ou cheia do Espírito Santo. A cada dia e a cada hora você pode ter a direção divina de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa muito em todos os sentidos. Tenho visto alguns que estão sofrendo há anos e quando foram cheios do Espírito Santo, tudo de suas enfermidades desapareceu. O Espírito de Deus tornou real para eles a vida de Jesus e eles foram completamente libertados de todas as doenças e enfermidades. Olhe para Estevão, ele era apenas um homem comum escolhido para servir às mesas, mas o Espírito Santo estava nele, e ele estava cheio de fé e poder, e fez grandes maravilhas e milagres entre as pessoas. Não havia como resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Quão importante é que todo homem e toda mulher sejam cheios do poder do Espírito Santo, cheios da presença do Espírito Santo, cheios do maravilhoso Espírito de Deus. Línguas e interpretação. A vontade divina é que sejais cheios de Deus, para o poder do Espírito Santo te encher com a grandeza de Deus. Não há nada que Deus retenha de um homem ou uma mulher cheios do poder do Espírito Santo. Quero enfatizar a importância disso em você. Não é cura o que estou apresentando a você. É o Cristo vivo. É um fato glorioso que o Filho de Deus desceu para trazer liberdade aos cativos. Como é que, no momento em que você é cheio do Espírito Santo, a perseguição começa? Foi assim com o próprio Senhor Jesus. Não lemos sobre nenhuma perseguição antes do Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele. Pouco depois disso, descobrimos que, depois de pregar em sua cidade natal, eles queriam jogá-lo do alto de uma colina. Foi o mesmo com os 12 discípulos. Eles não sofreram perseguição antes do dia de Pentecostes, mas depois que foram cheios do Espírito Santo, logo estavam na prisão. O diabo e os sacerdotes da religião sempre ficam agitados quando um homem ou uma mulher é cheio ou cheia do Espírito Santo e faz coisas no poder do Espírito. E a perseguição é a maior bênção para uma igreja. Quando tivermos perseguição,
teremos pureza. Se você deseja ser cheio do Espírito, pode contar com uma coisa: perseguição. O Senhor Jesus veio para trazer paz, e logo depois de obter paz interior, você sofre perseguição exterior. Se você permanecer parado, o diabo e seus agentes não o perturbarão muito, mas quando você avança e vai até o fim com Deus, o inimigo tem você como alvo, mas Deus irá te proteger no meio de todas essas coisas. Certa vez fui convidado para ir a Euston, um resort à beira-mar no oeste da Inglaterra. Soube por um telegrama que um homem havia perdido a razão e se tornado um maníaco delirante, e eles queriam que eu fosse orar por ele. Cheguei ao local e a sua esposa me disse: o senhor poderia passar a noite vigiando, olhando e orando pelo meu esposo para ver se ele melhora e orando por ele para ele obter cura? Eu concordei. No meio da noite, um poder maligno se apoderou dele. Foi terrível. Coloquei minha mão em sua cabeça e seu cabelo parecia um monte de gravetos. Deus deu libertação, uma libertação temporária. Às 6 horas da manhã seguinte, senti que era necessário sair de casa um pouco. O homem me viu saindo e gritou: se você me deixar, não há esperança para mim. Mas eu senti que tinha que ir. Mas quando saí, vi uma mulher com um boné do Exército da Salvação e sabia que ela iria para o culto de oração às 7 da manhã. Eu disse ao capitão que estava encarregado da reunião. Quando vi que ele estava prestes a entoar um hino, eu falei: capitão, não cante, vamos começar a orar. Ele concordou e eu comecei a orar e orei muito. Então peguei meu chapéu e corri para fora do corredor. Todos eles pensaram que havia um louco em sua reunião de oração naquela manhã, porque eles me viram correr para fora. Mas o que aconteceu é que naquele momento eu vi o homem com quem passara a noite, pelo qual eu havia orado a noite toda. Ele estava correndo em direção ao mar, sem uma partícula de roupa, prestes a se afogar. Eu gritei: em nome de Jesus Cristo, sai dele! O homem caiu completamente no chão e aquele poder maligno saiu dele para nunca mais voltar. Sua esposa veio correndo atrás dele e o marido foi restaurado a ela em uma condição mental perfeita. Existem poderes malignos, mas Jesus é maior do que todos os poderes malignos. Existem doenças tremendas, mas Jesus é aquele que cura todas as enfermidades. Não há caso muito difícil para Jesus, porque ele é o leão da tribo de Judá. O leão de Judá quebrará todas as correntes. Ele veio para socorrer os oprimidos e libertar os cativos. Ele veio para trazer a redenção, para nos tornar tão perfeitos quanto éramos antes da queda, quanto éramos antes de Adão haver cometido o pecado. As pessoas querem saber como ser mantidas pelo poder de Deus. Cada posição de graça para a qual você é conduzido, perdão, cura, libertação de qualquer tipo, será contestada por Satanás. Ele vai lutar pelo seu corpo quando você for salvo. Satanás virá e dirá: veja, você não está salvo. O diabo é um mentiroso. Se ele disser que você não está salvo, é um sinal claro de que sim. Você vai se lembrar da história do homem que recebeu a salvação, mas que permaneceu em uma posição estacionária. Se o Senhor o cura, você não ouse ficar parado. O espírito maligno voltou para aquele homem e encontrou a casa varrida, e levou outros 7 piores do que ele, e o seu último estado daquele homem foi pior do que o primeiro. Certifique-se de que precisa ficar cheio de Deus. Pegue o ocupante, seja cheio do Espírito Santo, deixe o Espírito te encher para não haver brecha nenhuma para o inimigo em sua vida. Deus tem 1 milhão de maneiras de agir por aqueles que vão a Ele em busca de ajuda. Ele tem libertação para cada cativo. Ele o ama tanto que até diz: antes que peçam, eu responderei. Não rejeite, o Deus fiel está esperando a sua oração. Portanto, não abra mão de orar ao Senhor e de pedir que Ele te encha do poder do Espírito Santo. Você precisa estar cheio ou cheia deste poder para não haver nenhuma brecha em sua vida, para prosseguir avante em direção às bênçãos e às promessas maravilhosas que o Senhor tem para a sua vida. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.